O homem que andou sobre as águas. Quem é esse homem? Vamos ver aqui para a nossa reflexão em Mateus 14, 28 e 29. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Somente esses dois versículos aqui para a nossa reflexão. Aqui nós vemos aqui a palavra de Deus aqui que nos fala sobre Pedro, né? Que Pedro andou sobre as águas, né? Ele vendo Jesus andando sobre as águas, logo ele sentiu a vontade de experimentar o sobrenatural, porque andar sobre as águas não é só andar sobre as águas, é experimentar o sobrenatural de Deus. E logo ele perguntou para Jesus: se és o Senhor, mande que eu vá até aí contigo. Jesus só falou assim: vem. E ele obedeceu a voz. Ele poderia dizer assim: não, Senhor, isso é perigoso, esse negócio de andar sobre as águas, isso é só para o Senhor mesmo. Não, ele simplesmente saiu do conforto do barco e começou a dar umas passadas em cima das águas. Começou a andar sobre as águas. Começou a dar passada sobre as águas. Enquanto ele estava andando focado em Cristo, em Jesus, estava tudo certo. Enquanto ele estava andando focado, olhando verdadeiramente para Jesus, focado, ele estava tudo certo com ele. Estava andando, nas passadas, beleza. Mas no momento em diante, que ele começou a olhar para as ondas, que ele começou a olhar para as ondas, para a tempestade, aí Pedro sentiu medo. Pedro começou a duvidar. E diz a Bíblia que ele começou a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Cristo. E não podia tirar os olhos de Cristo. Ele tinha que continuar focado em Cristo, continuar olhando para Cristo. E diz a Bíblia que logo Pedro começou a afundar e ele lembrou de clamar: Jesus, tenha misericórdia, estou afundando. E Jesus pegando logo na mão dele, porque se Jesus te autorizou você dar as passadas, andar sobre as águas, ele não vai deixar tu afundar. Mesmo você afundando, quando você clamar por socorro, ele está lá para pegar na sua mão e levantar, não deixar você afundar. E Jesus pegando na mão dele e falou: homem de pequena fé. Ele teve um grande desespero quando ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar para as ondas, começou a olhar para a tempestade, começou a afundar, porque deixou de acreditar. Mas foi o único discípulo de Jesus que experimentou o sobrenatural. Foi o único discípulo que teve ousadia, que teve mais ousadia. Errou, foi o que mais errou. Mas o discípulo que teve mais ousadia dos discípulos de Jesus foi o único discípulo que a Bíblia relata que andou sobre as águas, mesmo afundando, mas teve coragem de andar sobre as águas. Por isso que a Bíblia não gosta de homens que não têm coragem, de homens covardes, porque Deus gosta de homens de coragem, daquele que deixa o medo para trás. Não é porque
Pedro andou sobre as águas, que ele andou, que ele não sentiu medo. Ele sentiu medo, mas ele não deixou se levar pelo medo. Ele fez a parte dele, mesmo não dando certo, porque falhou, deixou de olhar para Cristo, começou a olhar mais para o que estava acontecendo, que era a tempestade, que era o vento, estava acontecendo algo sobrenatural no mar. E logo ele começou a ficar com medo. Mas não é porque você está com medo que Deus não está contigo. Deus está contigo. Pedro, logo lembrando de Jesus, ele clamou: me socorre, Senhor, tenha misericórdia. Deus socorreu, Jesus socorreu Pedro. Mesmo na sua maior angústia, mesmo na sua maior dificuldade, não significa que você não vai ter medo. Você vai ter medo, mas o que não pode faltar é coragem. Como ele disse para Josué: seja forte e corajoso, que eu serei contigo. Pois acredite, Pedro era o homem, era o discípulo que teve mais ousadia. Pedro foi o único discípulo que andou sobre as águas. Pedro foi o único discípulo que também teve coragem de enfrentar o sumo sacerdote e cortou a orelha do sumo sacerdote lá, do servo lá, cortou a orelha. Ele era homem de coragem. Com tanta coragem que Pedro tinha, tanta ousadia que Pedro tinha, foi o que Jesus chamou para pastorear, que relata a Bíblia, né? Que Deus chamou, que Jesus chamou Pedro para pastorear as ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele fez essa pergunta 3 vezes para Pedro. E na última vez ele falou assim: Senhor, tu sabes. Por que ele fez essa pergunta para Pedro? Porque era homem ousado, homem que tinha ousadia, homem que tinha coragem. E Deus gosta de homem de coragem, que deixa a covardia para o lado, que não olha para o medo. Mesmo com medo você vai fazer, mesmo com medo, mas você vai fazer. Você vai enfrentar os seus medos, porque não tem homem aqui nessa terra que não tenha medo. Uns tenham mais e outros tenham menos, mas todos têm. Mas o importante é continuar olhando para Cristo e fazer, mesmo com medo, o que o Senhor te mandar fazer. Você tem que fazer, mesmo com medo. Não deixe de fazer, porque o Senhor é contigo. Pedro ficou um homem tão forte, um homem tão poderoso, não nele mesmo, mas em Cristo Jesus. Ele ficou um homem tão poderoso que à sombra dele, as pessoas tinham tanta fé em Pedro que as pessoas queriam passar menos perto da sombra de Pedro. As pessoas que tinham problemas, que tinham enfermidade, que tinham alguma tribulação, todos queriam passar perto, nem que seja da sombra de Pedro, para ser curado, para ser liberto. O homem ficou muito poderoso, não por conta dele mesmo, mas por conta da ousadia. Por conta da ousadia de Pedro. Pedro era um discípulo ousado. Pedro era um discípulo de coragem. Pedro era um discípulo que nunca abaixou a cabeça para nada, mesmo dando errado, mesmo não dando tudo certo igual ele queria, mas ele sempre tentava fazer o melhor. Como ele foi, quando ele foi falar para Jesus que ele não precisava morrer e tal, ali, como se diz, ele achava que estava protegendo Jesus, mas Jesus não precisava de proteção.
Ele achava que estava. E logo Jesus interpretou que era Satanás que estava falando na boca dele. Na verdade era, né? Porque Pedro estava tentando proteger, mas tentando tirar Jesus do propósito. E Jesus veio nessa terra com o propósito de morrer pela humanidade, entregar a sua vida pela humanidade. E Pedro estava tentando proteger, mas não era Pedro que estava realmente tentando proteger. Satanás estava tentando usar Pedro para desviar Jesus do foco, para desviar Jesus do plano. Só que o homem não consegue fazer isso, porque Jesus já enxergou tudo a armadilha, e Jesus repreendeu logo a armadilha de Satanás. E Pedro era um homem muito corajoso, um homem que não tinha medo de nada. Diz a Bíblia que era um homem que não tinha estudo, era um pescador, mas era um homem cheio da graça de Deus, era um homem cheio do poder de Deus. Depois da morte de Cristo, depois que Jesus morreu e ressuscitou, lá depois de Pentecoste, Pedro passou a ser outro homem, um homem totalmente cheio do Espírito Santo de Deus, um homem totalmente usado pelas mãos de Deus, um homem que deixou o Espírito Santo falar na vida dele, agir. Quando ele chegou naquele templo da Porta Formosa, um certo homem ali pedindo esmola, e ele falou logo que não tinha prata e nem ouro, mas o que ele tinha iria dar para aquele homem. O que ele tinha? O que ele tinha? Ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida, ele tinha Deus na sua vida. Ele falou para aquele homem: levanta-te e anda em nome de Jesus. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Ou seja, ele entregou a cura para aquele homem, não através do próprio poder dele, não do próprio mérito dele, mas que Deus era com ele, que Deus fez tudo aquilo na vida dele, na vida daquele homem, para curar, para libertar ele daquele mal que ele sofria, que ele estava ali pedindo esmola, para custear suas despesas, seus gastos, porque não era um homem que não conseguia trabalhar porque tinha problemas de saúde, mas Pedro ali entregando o grande milagre nas mãos dele, entregando a cura nas mãos dele. Deus fez o grande milagre através da vida de Pedro. Deus sempre vai precisar de pessoas, Deus sempre vai usar pessoas para abençoar pessoas, para curar pessoas, para falar, para dar uma palavra de conforto, para dar uma palavra de consolo. Deus vai usar pessoas, e quem Deus escolhe, Ele capacita. Tanto que Pedro andou com Jesus, Pedro andou muito tempo com Jesus durante seu ministério aqui terreno, que Jesus andou pela terra aqui, fazendo a sua obra. Pedro era um dos discípulos principais, quer dizer, dos três mais principais. Pedro, Tiago e João eram os três discípulos principais de Cristo. E Pedro teve grandes experiências com Cristo, e mesmo assim ele tinha suas falhas, ele tinha suas fraquezas. Não é porque você anda com Jesus, não é porque você anda com Deus, que você não vai ter problema, que você não vai ter falta de coragem, que você não vai sentir medo. Você vai passar por tudo isso. Você vai passar por tudo isso. Você vai passar por turbulência, você vai passar por tempestade, como os discípulos de Jesus passou por tempestade no mar. O barco quase afundou, mas mesmo assim Deus era com eles, Jesus era com eles,
E esse mesmo Jesus não abandona os seus. Quando ele te escolhe, ele te capacita, ele te prepara, ele te capacita para o projeto que ele tem na sua vida. Deus não vai te deixar. Se ele te escolheu, mesmo você não tendo capacidade nenhuma, ele vai te capacitar. No momento certo, na hora certa, ele vai te capacitar. Pode levar dias, anos, meses. Jesus não trabalha como nós trabalhamos. Jesus trabalha diferente. Deus trabalha com propósito. Ele trabalha com propósito. Quando não está seguindo o propósito dele, ele lhe empurra para o propósito de qualquer jeito. Você querendo ir ou não querendo, ele vai lhe empurrar para o propósito. Se Deus te escolheu, ele não abre mão e ele te empurra para acontecer o propósito que ele tem na sua vida. Pode ter certeza que Pedro era um escolhido, foi um escolhido para pastorear, diz a Bíblia, que ele até falou assim: Pedro, apacenta minhas ovelhas, tu me amas, tu sabes, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Foi um dos primeiros pastores que passou a existir, foi Pedro. Foi das primeiras missões de pastor que Deus deu, foi para Pedro. Que ele falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Ele deu essa missão para Pedro, a missão de pastor. Uma missão difícil, é uma missão honrada, porque você está trabalhando para Deus, você está fazendo para Deus, você está cuidando de pessoas, e cuidar de pessoas é cuidar do bem mais precioso que Deus deixou nessa terra. É vidas, é pessoas. Você cuidar de pessoas é cuidar do bem mais precioso que Deus deixou aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz que quando ele criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Então, nós somos preciosos para Deus, porque somos criatura feita pela mão de Deus, imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então, Deus não abre mão. Quem ele escolheu para apacentar, para fazer algo para ele, ele não abre mão. Você pode até tentar se esconder, você pode até tentar fugir do propósito, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Pode tentar fazer igual Jonas, tentar fugir. Ele questionou com Deus, disse que não ia, porque sabia que se fosse pregar lá, o povo ia arrepender e Deus não ia destruir aquele povo. Mas mesmo assim, Deus queria enviar Jonas para fazer exatamente com que eles se arrependessem, para falar do amor de Deus, para fazer com que eles se arrependessem. E mesmo assim, ele não quis ir. Ele disse que não ia. Chegou na beira do mar para ir para um lugar que era para ir para Nínive, e pegou o barco, foi para outro lugar, para Tarsis, se eu não me engano, se não foge da memória, para Tarsis, e lá era para ele ir para Nínive, para pregar para aquela cidade se arrepender dos seus pecados, e ele não quis ir. É tanto que ele não queria ir, que quando ele chegou lá no mar, já apareceu logo a oportunidade para ele ir para outro lugar e dizer: bem aqui que eu vou entrar, é nesse barco aqui que eu vou entrar, eu não quero ir para lá mesmo. Mas não adiantou ele fugir. Não adiantou ele fugir. Ele causou problema até para aqueles que estavam ali no barco com ele. Causou problema para aqueles que botou ele no barco, para aqueles que levaram ele, que colocaram ele no barco. Causou problema para todos eles. Mas até lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E logo desconfiaram que Jonas tinha uma missão.
e logo começaram a desconfiar que aquele homem tinha uma missão a cumprir. E ele estava lá com desobediência, que era para ir para outro lugar, e acabou se desviando a rota. Ele falou: faça o que quiseres comigo. Pegaram ele e jogaram no mar. A tempestade se acalmou. A tempestade se acalmou. É assim quando Jesus chega. Quando Jesus chega no barco, a tempestade pode estar do jeito que for, mas só precisa uma ordem dele: cala-te, vento, aquieta-te, vento, acala-te, mar, aquieta-te, mar, que vai se aquietar, porque a voz dele tem autoridade. Tem autoridade também a voz do escolhido de Deus, tem autoridade. A voz de Pedro passou a ter uma grande autoridade, ter um grande peso espiritual, que curava pessoas, que não só curava pessoas, mas era um homem que trazia a mensagem do céu, a mensagem de salvação, a mensagem para salvar pessoas. E fica aí para a reflexão de todos vocês, que Deus fale melhor em vossos corações através dessa mensagem. Através dessa mensagem que se encontra em Mateus 28 ao 29. Que Deus continue falando melhor em vossos corações. Que Deus continue falando em vossos corações.